Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um programa nesse canal do YouTube. E agora nós chegamos na metade do livro do Êxodo, Êxodo capítulo 20. Bem no meio do livro do Êxodo se encontra a lei, os 10 mandamentos, uma parte importantíssima do livro do Êxodo, não é? Nós vemos que Deus tirou Israel, como havia dito, com braço forte, com mão forte, através de 10 pragas. No capítulo 12, Deus institui a Páscoa, leva eles pelo deserto, abre o Mar Vermelho, afoga o exército de Faraó. Moisés faz um cântico de louvor a Deus, Miriam dança, mas 3 dias depois eles chegam às águas amargas de Mara. E ali começa a murmuração do povo, porque não tinha água. Moisés pega um junco, joga na madeira um pedaço de lenho, coloca nas águas, as águas ficam doces, o povo bebe. Eles seguem mais adiante, chegam a Elim, onde há 12 fontes, 70 palmeiras, um verdadeiro oásis no deserto. Ficam ali, quando partem dali começam a murmurar de novo. Falta pão, falta carne, Deus manda cordonizes para saciar a vontade deles de carne, Deus manda pão para eles, eles têm o maná vai sustentar por 40 anos, segue mais adiante, chega a Refidim. Quando chegar a Refidim, novamente o povo murmura por falta de água. Deus faz com que a rocha, e ali foi chamado Meribá, porque significou tenda, deu água para beber a eles. Eles então vão ter água, aí vai aparecer Ameleque para batalhar, Josué vai prevalecer conforme Moisés mantém as mãos para cima. Depois vem o sogro de Moisés ao encontro dele, já próximo no pé do Sinai. Moisés conta as maravilhas, o sogro louva a Deus, lhe aconselha, e eles no pé do Sinai se preparam, se santificam, caminho de 3 dias para poderem ouvir e receber os 10 mandamentos, não é? Os 10 mandamentos, a lei de Deus. Então, falou Deus todas essas palavras dizendo, agora vem os 10 mandamentos. Coração do livro de Êxodo é os 10 mandamentos. Então, falou Deus todas essas palavras dizendo, primeiro mandamento, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa é a introdução. Primeiro mandamento agora, não terá outros deuses diante de mim. Israel não poderia ter outros deuses. Na cultura egípcia havia vários deuses, deuses falsos, e Deus claramente disse, não terá outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor, não terá outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Os egípcios tinham imagem de escultura, as outras nações faziam. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança de que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, nem imagem de peixe, como tinha Dagon, Deus filisteu, uma cabeça de peixe. Nada disso. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Isso é uma coisa que você não quer aborrecer, é Deus. Não é isso que diz que existem maldições hereditárias. 3ª, 4ª geração dos que aborrecem a Deus, Deus visita a maldade, não é? Verso 6 agora, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Se você quer ter 1000 gerações abençoadas, ame ao Senhor, guarde os seus mandamentos, que Ele vai abençoar milhares de suas gerações. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro. Primeiro, não terás outros deuses. Segundo, não farás imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Era proibido usar o nome de Deus em vão. Até hoje, os israelitas evitam falar o nome de Deus, eles falam o nome, o eterno,
mas evita falar o nome Jeová, Yahvé ou Yahweh, porque ninguém sabe a pronúncia certa, e com medo de tomar o nome de Deus em vão, eles evitam. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Note que os três primeiros têm não. Não terás outros deuses adiante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí vem um lembra. Lembra, verso 8, do dia do sábado para o santificar. Então, eles deveriam lembrar de um dia para Deus, um dia de comunhão. O propósito do sábado era que eles tivessem comunhão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, que fosse um dia santo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. O sábado era sábado santo para comunhão. Toda a criação roda em torno do sábado. 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e no 7º dia descansou. Não é? Então, tudo roda em torno do sábado. O maná, capítulo 16, também era dado em torno do sábado. No 6º dia, Deus daria a porção dobrada e ninguém sairia no 7º dia para apanhar, porque o Senhor já tinha dado a porção dobrada. Alguns desobedientes do povo saíram. Tudo girava em torno do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o guardar e o santificar. É o 4º mandamento. O 5º vai aparecer um honra, não é? Honra, porque 6 dias, e a razão é da criação, olha verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou, porque abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. O santificou, separou dos demais dias, deveria ser dia santo, guardado para o povo de Deus, o estatuto perpétuo entre Israel e Deus, o dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, olha só, não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 4º, lembra-te do dia do sábado para o guardar e santificar. 5º, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. 6º, 6:13, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Está aqui os 10 mandamentos. O coração do êxodo, a vontade de Deus. Note que os 4 primeiros mandamentos, eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o guardar e santificar. Tem a ver com Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, de respeitar e ter reverência a Deus. O 5º mandamento tem a ver com o teu próximo, honra teu pai e tua mãe, é o teu próximo, são os mais próximos de você. Não matarás, não podia tirar a vida. Não adulterarás, não podia pegar a mulher do próximo. Não furtarás, não roubarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo. Então nós temos dos 10 mandamentos, 8 começam com não. Não, 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 não. Não é? 3 com relação a Deus e mais 6 com relação a, mais 5 com relação ao próximo. Não. E aí um começa com lembra, que é o sábado, que tem a ver com Deus, e o outro, honra teu pai e tua mãe. Está aí os 10 mandamentos, não é? O coração da Torá, os 10 mandamentos. Entregue ao povo de Deus, para que eles ouvissem, para que eles cumprissem
para que eles guardassem. Dificilmente alguém conseguiu cumprir todos os 10 mandamentos. O próprio Moisés acabou matando um egípcio. Não matarás, não é? A Bíblia fala, não furtarás, mas aqui nós temos o coração do Pentateuco, os 10 mandamentos, a lei do Senhor, a vontade de Deus com relação ao próximo. Resumindo os 10 mandamentos, amar Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo não vai matar, quem ama o próximo não vai adulterar, quem ama o próximo não vai furtar, quem ama o próximo não vai dizer falso testemunho, não é? E falso testemunho pode ser espalhar má fama das pessoas, isso é falso testemunho contra as pessoas. Você não viu, você não sabe, você sai falando, isso é falso testemunho. E muita gente comete esse pecado. Cobiçar. O outro compra uma casa, um carro, você fica cobiçando, você fica em espírito de competição, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Cobiçar às vezes tem a ver com a inveja, tem muita gente que tem inveja do próximo, não é? E tu e o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se. E pôs de longe. Tal era a presença de Deus, tal era a manifestação do Eterno sobre o monte Sinai, entregando esses 10 mandamentos. Sonido, trovões, relâmpagos, tem a ver com a lei. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus, para que não morramos. O povo temeu a Deus, o povo temeu a presença eterna do maravilhoso Deus, o seu poder, a sua manifestação. E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Um dos segredos para a pessoa não pecar é o temor de Deus. Olha só, para que não pequeis. O temor a Deus, muita gente perdeu o temor a Deus e peca. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus nos guarda de pecar, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se achegou à escuridade onde Deus estava. Moisés entrou naquela fumaça espessa, não é? Onde Deus estava. Moisés não teve receio. Moisés disse, não temas, não é? Entrou na presença de Deus. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Os 10 mandamentos vieram direto dos céus para nós. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não farei para vós. Deus abomina a idolatria. E é o que o povo mais faz, uma correntinha, um pendente de ouro, se prostra, adora. Não fareis outros deuses contigo. Deuses de prata, deuses de ouro, não farei para vós. Deus é claro, Deus é específico. Êxodo capítulo 20, verso 23, Deus está contrário à idolatria. Um altar de terra me fareis, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas. Em todo lugar eu fizer, celebrará a memória do meu nome, virei a ti e abençoarei. O altar era feito com as mãos. No altar de Deus não subia nenhuma ferramenta, ele era preparado com as próprias mãos para sacrificar ao Senhor. Seria de pedras. Verso 25, se me fizeres um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas, não podia ser de pedras lavadas, e sobre ele levantará o teu buril para profanar. Se pusesse um instrumento, profanava o altar do Senhor. Aí não adiantava oferecer nada, não é? Tinha que pegar as pedras do jeito que era quando fazia o altar de pedras. E não subirás também por degraus ao meu altar. O altar, ele não tinha degraus, ele tinha rampa, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Ou seja, quando eles subiam com as vestes, para que eles não subissem o degrau e dessem passos, e a nudez seria vista,
eles punham rampa no altar. Não é? Deus dá instruções com relação ao altar que eles também deveriam construir e sacrificar ao Senhor. Aqui está o resumo da lei dos 10 mandamentos. Mas aí Deus vai dar também leis acerca de homicídios. Deus está dando leis gerais para não fazer ídolos de prata, de ouro. Capítulo 21, Deus vai dar lei acerca dos servos, dos homicidas. Deus também vai dar lei acerca dos que amaldiçoam pai e mãe. Qual seria a pena deles? Então vamos ler o capítulo 21, que é a continuação da lei, 21, 22, 23. Deus tem de mais 10 mandamentos ao coração, pois Deus desdobra algumas leis, por exemplo, não matarás, está bem específico, mas aí Deus vai explicar qual é a pena daquele que mata. Eis, esses são os estatutos que lhe porás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º ano sairá de forro de graça. Quando eles compravam algum servo hebreu, o servo hebreu só servia durante 6 anos. O 7º ano sairia de forro, de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá com sua mulher com ele. Então 6 anos serviria, se fosse casado ao 7º iria livre. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor. Interessante, pertencia ao Senhor. E aqui nós vemos a história de Labão, quando disse, esses filhos são meus, essas filhas são minhas, não é? E ele sairá só com o seu corpo. Labão despediu Jacó, tinha dado, Jacó trabalhou pelas suas mulheres. Mas olha só, aqui o servo entraria, o seu senhor lhe dava mulheres, ele então, quando sair, sairia só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, e não quero sair forro, então o seu senhor levará aos juízes, e o fará chegar à porta, e ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha. A orelha furada era quando ele queria ficar com o seu senhor, e porá uma sovela, e o servirá para sempre. Servirá. Interessante essa expressão de furar a orelha. Davi diz, furasses a minha orelha, Senhor, nos Salmos. Davi reconheceu que ele queria ficar com o seu Senhor para sempre. Davi entendeu o coração da lei. Vamos continuar. Se alguém vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos do seu Senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealdade com ela. Se eles vendessem as filhas por serva, serviria ao seu senhor. Se o seu senhor quisesse esposá-la, poderia, que ele comprou ela, mas se não, ele quisesse a vender, só poderia vender entre os filhos de Israel, não poderia vender a estranhos. Mas se desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Dará filhos, dará a ela o direito das filhas. E se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento dessa, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. Note que na lei de Moisés era permitido ao homem ter mais de uma mulher, se lhe tomar outra. Não é? Isso é estranho para nós, mas nessa lei eles podiam, dependia das posses que ele tinha, normalmente ele comprava as suas esposas, mas nunca diminuiria a obrigação marital com a outra. E se não lhe fizer essas 3 coisas, se ele não fizer isso, sairá de graça sem dar dinheiro. Ela poderia ir embora de graça. Quem ferir alguém, que morra. Apesar de Deus dissesse, não matarás, mas se alguém ferisse o próximo, que morra, que ferisse ele morrer, ele também certamente morrerá. Ele feriu o seu próximo veio a morrer, ele também morrerá. Pagava com a vida, apesar de dizer, não matarás. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenará um lugar para onde fugirá. Era chamada cidades de refúgio, para que somente aqueles que matassem, e que não havia intenção de matar, poderia ter sido um acidente, mas se ele feriu com intenção de matar,
ele daria a sua vida, não havia cidade de refúgio. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Está vendo? Aquele que matasse, com intenção de matar, deveria morrer. Era a pena capital. Matou o próximo, derramou sangue inocente, iria morrer. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Se um homem se atrevesse a ferir pai e mãe, certamente, Deus disse, morrerás. E quem furtar algum homem e o vender e for achado na sua mão, certamente morrerá. Ele furtou, foi achado na sua mão, morria. Em alguns casos, Deus permitia restituição. Em outros, foi achado, certamente morrerá. Pena de morte. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Olha só o respeito que Deus exigia, o cumprimento da lei. A quebra da lei indicava a morte. Matou, tinha intenção de matar, morre. Furtou, tinha intenção de furtar, foi achado na mão dele, morre. Amaldiçoou pai e mãe, morre. Feriu pai e mãe, morre, não é? Quem quebrasse a lei. Por isso que o salário do pecado é a morte. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e esse não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu e será absolvido. Se houvesse ferimento, mas não morreu, seria absolvido. Somente lhe pegará o tempo que perderá e fará curar totalmente. Ele deveria pagar a cura, deveria restituir quando houve ferimento com pedra ou com a própria mão, o punho. Se alguém ferir ao seu servo ou a serva com a vara e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Se ele ferisse um servo ou a serva, ele seria castigado. Mas se ele matasse um outro homem, ele certamente morreria. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, imagine os homens estavam brigando, uma mulher grávida se aproximava, e forem causa que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado. Então, se houver aborto ou se houver morte, conforme o que lhe impuser o marido, pagará diante dos juízos. Verso 23, mas se houver morte, então darás vida por vida. Tá vendo? Matou a criança. Deus aqui mostra claramente contra o aborto. Matou, feriu a mulher grávida. A criança não morreu, paga uma multa. A criança morreu, olha, mas se houver morte, então darás vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, não é? Olho por olho. Jesus disse, eu vi que foi dito olho por olho, mas não resistais ao perverso. Mas aqui na lei era olho por olho. Feriu um olho, perdia o olho. Derrubou um dente no soco, perdia o dente. Mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Nós aqui vamos encontrar uma coisa interessante, as 7 coisas aqui, ó, morte, pagava com a morte. Olho por olho é o segundo, dente por dente, não é? Tem 7 coisas aqui, ó. Olho por olho, primeiro, dente por dente, segundo, mão por mão, terceiro, pé por pé, o quarto, queimadura por queimadura, o quinto, ferida por ferida, o sexto, golpe por golpe. 7 retribuições. Interessante, golpe por golpe. 7, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Aqui está os 7 pontos da devolução. E quando alguém ferir o olho do seu servo, o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir a forro pelo seu olho. Se algum senhor ferisse o olho do servo, que ele perdeu o olho, então o senhor poderia dispensar. Então, uma das formas de um servo sair livre, ou era no 7º ano, ou perdeu um olho, não é? Feriu um olho, perdeu um olho, o danificar, o deixará ir a forro pelo seu olho.
E se tirar o dente do seu servo, ele feriu o servo, tirou o dente de sua serva, deixará ir a forro pelo seu dente, não é? Bastava levar um soco lá no dente, caía o dente, pronto, pode ir a forro. Não é? Bastava, era a forma do servo, ou com um olho roxo, um olho danificado, ou um dente que caísse porque levou um soco do seu senhor, poderia ir a forro. Olha como a lei era interessante. E se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado. Até o animal estava solto no campo, veio um homem, veio uma mulher, lá vai o boi, ele é escorneador, ele matou o homem, feriu o homem, o boi, né, que o homem morra ou a mulher morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá. Apedreja o boi, não come a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas olha só, o dono do boi tinha que tomar cuidado. Mas se o boi dantes, quer dizer, o boi feriu a primeira vez, tá, o dono não sabia, o dono é absolvido. Mas o boi é que morre. Mas se o boi dantes era escornador, já tinha ferido alguém, já tinha escorneado, e o seu dono foi conhecedor disso, o dono sabia disso, e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Olha, eu trabalho com uma comunidade portuguesa na Califórnia, eles gostam muito de touradas, e alguns são feridos quando boi nas touradas. Aqui claramente Deus é contrário a esse tipo de coisa, não é? Também hoje existe a Sociedade Protetora dos Animais que são contra essas touradas, muita gente chama de esporte, mas na lei de Deus, claramente Deus é contrário. Um boi escornador, o seu dono é conhecedor, não guardou, o boi veio a matar um homem, uma mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morreria. Né? Se o boi ele não sabia, feriu, ele seria absolvido, mas se ele sabia e não guardou o boi, não teve cuidado, certamente morreria o boi e o dono do boi. Verso 30 do capítulo 21. Se for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Poderia ser posto um resgate, ele deveria dar. Quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme estatuto lhe será feito. Deus se importa com a vida do próximo, a vida do homem. Deus diz que quem matasse certamente morreria. Quem ferisse um olho, um dente, sairia forro se era servo. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Não escorneou, feriu um servo ou uma serva. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova, e não a cobrir, e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova pagará ao seu dono o dinheiro e ressuscitará, mas o morto será seu. Caiu lá um boi, caiu o jumento, não é? Então ele vai restituir, ele vai pagar, mas aí ele fica com o boi morto, que caiu lá, ele é dono, é como ele pagou o boi. Mas, olha só, ele abriu a cova, ele deveria cobrir, até isso a lei previa. Se o boi de alguém ferir de morte, o boi do seu próximo, 2 bois agora feriu, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente. Como a lei é justa, não é? 2 bois estão no campo, um boi fere o outro, um boi morre, sobrou um boi, e agora? O que morreu ficou no prejuízo e o dono do boi que escorneou o outro fica no lucro? Não. Pega-se o boi vivo, vende-se, reparte o dinheiro igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Vamos aproveitar esse morto aqui, vamos fazer carne, tá? Reparte o boi morto, pega o vivo, vende, reparte o dinheiro do vivo. Como a lei é justa, não é? Deus é um Deus justo. Uma das coisas que Deus abomina é injustiça. Mas se for notório que aquele boi dantes era escorneador e o seu dono não guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Ele sabia que o boi era escorneador, não guardou o boi, matou o boi do outro, pagará o boi por boi, mas fica com o morto para ele. Era assim. Então a lei era justa, a lei procurava atingir todos os pontos da vida deles.
boi, servos, servas, tudo aquilo que eles tinham, não é? E a lei mostra a justiça de Deus. Capítulo 20, nós temos 10 mandamentos. Capítulo 21, nós temos diversas ordenanças de como eles deveriam agir e proceder. Com isso, nós terminamos com o comentário do capítulo 21. No capítulo 22, nós vamos ver várias leis acerca da propriedade, leis também acerca da imoralidade e da idolatria. Amém? Volte para assistir o comentário do capítulo 22, 23, vai falar do sábado e assim por diante. A lei é perfeita, a lei do Senhor é perfeita e o mandamento refrigera a alma. Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Divulgue o nosso canal, passe para amigos e familiares esse canal, se ele está sendo de bênção para você, para que outros também ouçam, e assim a graça de Deus, o amor de Deus e o conhecimento de Deus pode vir a todos vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Comentário bíblico.